Gente amiga, que privilégio nós começarmos mais uma semana juntos, lendo a Bíblia, refletindo sobre a Sagrada Escritura. E que bom que tu estás aqui conosco, que bom que tu continuas firme no propósito de lermos a Bíblia toda, o ano todo. Nós estamos no livro de Romanos, já no Novo Testamento. Começamos ontem o capítulo número 1 de Romanos, hoje vamos para o capítulo 2, que é um capítulo pesado. Aliás, todo o livro de Romanos, assim foi considerado, um suprassumo da teologia, um dos livros mais delicados de ser entendido, de uma teologia densa, profunda, muitos conceitos, muitas palavras aqui que fazem a gente ficar pensando, fazem a gente ficar refletindo. No capítulo número 2, o apóstolo Paulo, que escreveu essa carta aos Romanos, vai dizer, vai falar a respeito do julgamento de Deus. E o tema central desse capítulo é de que os judeus do seu tempo condenavam os não-judeus e, consequentemente, também depois os não-cristãos por serem pessoas que não observavam as leis de Deus. Não observavam os mandamentos, por exemplo. Não julgue, não mate, não cometa adultério, não roube, não cobice, enfim, todas essas coisas. E o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, ele vai questionar os judeus, e muitos desses judeus se tornaram cristãos, mas não mudaram seus hábitos, dizendo que eles não são tão melhores quanto as pessoas que não conhecem a vontade de Deus. Por quê? Ele vai dizer o seguinte, porque eles, mesmo conhecendo a lei de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus, não a cumprem. Falam mal do adultério, mas adulteram. Falam mal do roubo, mas acabam roubando. E por causa disso, segundo o apóstolo Paulo, os que não são da aliança com Deus, os que não seguem o evangelho, os que não seguem as leis de Deus, olham para aqueles que seguem e veem o que eles deveriam fazer, mas não fazem, e dizem, bom, se a turma que caminha com Deus não faz, então por que nós vamos fazer? É uma palavra que tem a ver com testemunho, uma palavra que nos faz pensar e nos faz refletir acerca do nosso próprio testemunho. Afinal de contas, frequentar uma comunidade, ser discípulo de Jesus, não significa apenas ter um lugar onde nós ouvimos uma boa mensagem, que faz muitas vezes bem para o nosso coração, alivia as nossas tensões e de alguma forma nos dá esperança. Não. Frequentar uma comunidade cristã, participar da ceia, significa que nós, ao sairmos dali, somos testemunhas vivas desse Cristo. E, como sempre temos falado aqui, muitas e inúmeras vezes, termos a consciência de que a primeira Bíblia que não cristãos irão ler será a nossa vida. Então, o apóstolo Paulo tira esses judeus da ideia da estética, porque eles acreditavam que ser circuncidado, ou seja, ter uma marca no corpo, e vestir-se com a vestimenta religiosa, usar a fisionomia de um religioso, era o bastante para que fossem reconhecidos como piedosos, como religiosos. O apóstolo Paulo vai dizer que o exterior precisa ser um reflexo do interior e que o nosso testemunho, a nossa disposição interior no coração de praticar o evangelho, essa é a atitude que faz a diferença. O Senhor Jesus disse que aqueles que me amam guardam as minhas palavras. E ele disse também que a palavra dele é como uma água que quando nós bebemos não apenas nutre o nosso interior, como também faz jorrar para fora, ou seja, abençoa outras vidas. Um bom testemunho faz toda a diferença. Dê um bom testemunho no seu trabalho, na sua vida, na sua família. Dê um bom testemunho no seu condomínio, na sua vizinhança. Dê um bom testemunho na escola de seus filhos. E certamente você chamará a atenção de pessoas para a espiritualidade cristã. Um grande abraço e continuamos amanhã no livro de Romanos.